boas-vindas. Hoje a gente vai mergulhar numa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que na verdade é um verdadeiro manual de poder para o cidadão, o capítulo 3. Isso mesmo. Sabe aquela sensação de impotência quando uma empresa, sei lá, nega um serviço com base numa análise misteriosa? Ou quando você não consegue se livrar de um e-mail? Aham. Então, este capítulo é o nosso kit de ferramentas para virar esse jogo. Nossa fonte é o texto da lei, mas a missão aqui é traduzir o juridiquês, né? Exato. E é fundamental a gente entender o tamanho dessa mudança. Sim. Antes da LGPD, nossos dados pessoais estavam assim, uma espécie de limbo. A gente fornecia, as empresas usavam, e a ideia de que tínhamos propriedade sobre eles era muito, muito abstrata. Era vaga, né? Muito vaga. O capítulo 3 muda isso drasticamente e começa logo no artigo 17, que é a pedra fundamental de tudo. Ele diz: toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais. Titularidade. Ou seja, a lei não diz que você tem um interesse, ela diz que os dados são seus. Ponto. A empresa é só uma guardiã temporária com regras bem claras. Isso já muda toda a perspectiva. Deixa de ser um favor e vira um direito. Totalmente. E se o artigo 17 é essa declaração de titularidade, o artigo 18 é a lista do que a gente pode fazer com ela. É o cardápio de ações. É o menu de opções. Isso. Vamos começar pelo básico, que eu chamo de "Oi, vocês têm alguma coisa minha aí?" O inciso 1, ele garante o direito de obter a simples confirmação da existência do tratamento dos seus dados. É o primeiro passo. A porta de entrada. Antes de qualquer coisa, você tem o direito de saber se aquela empresa sequer tem seus dados. E a partir da resposta, que tem que ser sim ou não, você age. Exatamente. E o passo seguinte, que está no inciso 2º, é o direito de acessar os dados em si. Porque uma coisa é saber que eles te conhecem, outra é saber o que eles sabem sobre você. Claro. Mas aí entra uma questão prática. A lei garante o acesso, mas qual o incentivo para uma empresa fornecer uma declaração clara e completa, em vez de, sei lá, um arquivo técnico confuso que ninguém entende? A gente recebe o quê? Uma planilha cheia de código. Essa é a preocupação central. E a lei tenta endereçar isso lá no artigo 19. Ela prevê duas modalidades. A primeira é o formato simplificado, que tem que ser fornecido de imediato. Ah, na hora. Pensa nisso como um resumo. Sim, temos seu nome, CPF, e-mail e histórico de compras. A segunda é a declaração completa. Aí a empresa tem até 15 dias para entregar. Entendi. E aqui a lei é mais exigente. Essa declaração precisa informar a origem dos dados, os critérios usados, a finalidade. E sobre o incentivo, a recusa ou a entrega de algo incompreensível pode gerar multas pesadíssimas da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, bom. Então existe um xerife na história. Existe, e ele morde. É a ameaça da sanção que força a clareza. Entendi. E dentro desse bloco de saber o que está acontecendo, o inciso 7º do artigo 18 me parece um dos mais reveladores. É o direito de saber com quem seus dados foram compartilhados. Nossa, esse é poderoso. Eu sempre penso nisso como pedir um extrato do cartão, sabe? Mas em vez de dinheiro, são seus dados. De repente você descobre que a loja onde comprou uma camiseta compartilhou seu perfil com outras 10 empresas que você nunca nem ouviu falar. É exatamente isso. Esse inciso joga luz sobre a economia invisível de dados. Muitas vezes o modelo de negócio não é vender o produto, é vender ou compartilhar os dados dos clientes. Esse direito expõe essa rede. Certo. E depois de ver tudo isso, a gente inevitavelmente vai achar algo errado. Um endereço antigo, um nome escrito errado, o que nos leva ao próximo conjunto de poderes, o de agir e corrigir. Perfeito. Não é só sobre ser um espectador dos próprios dados. O inciso 3, o direito à correção, parece simples, mas ele revela muito sobre a higiene de dados de uma empresa. Uma organização que cria 1000 barreiras para você corrigir um CEP, provavelmente tem problemas muito maiores de governança. Faz todo sentido. Se não conseguem gerenciar o básico... Imagina o complexo. E depois da correção temos as ferramentas mais, digamos, drásticas. O inciso 4 fala em anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. Qual é a diferença na prática entre bloquear e eliminar? Ótima pergunta. O bloqueio é como colocar seus dados em quarentena.
A empresa suspende o uso daquela informação, mas ela continua lá, guardada. É útil em disputas, investigações. Já a eliminação, bom, o nome diz tudo. É a exclusão permanente dos dados. É o direito de ser esquecido em ação. Mas esse ser esquecido não é absoluto, né? Eu não posso pedir para um banco apagar meu histórico de dívidas. Não, de jeito nenhum. Ou para a Receita Federal esquecer meu imposto. Exatamente. A eliminação garantida, principalmente no inciso 6º, para dados tratados com consentimento, tem exceções importantes, listadas lá no artigo 16. A principal é o cumprimento de obrigação legal. Ah, claro. Uma empresa de telefonia precisa guardar seus registros por um tempo. Uma loja precisa manter a nota fiscal por 5 anos por questões tributárias. Nesses casos, a lei específica se sobrepõe ao seu pedido. Entendi. A empresa não pode apagar, mas pode parar de usar para outras coisas. Isso. Ela pode, no máximo, bloquear o uso desses dados para marketing, por exemplo, mas não pode apagar até o prazo legal expirar. Isso nos leva direto para a questão do consentimento. O inciso 9 diz que a gente pode revogar o nosso consentimento a qualquer momento, de forma fácil e gratuita. Eu lembro de uma vez que tentei cancelar uma newsletter e parecia uma missão impossível. É para acabar com isso. A intenção da lei é exatamente essa. A revogação tem que ser tão fácil quanto foi dar o consentimento. Se você consentiu com um clique, deveria poder revogar com um clique, sabe? Certo. E é importante notar que a revogação vale daqui para frente. Não torne-a ilegal o que foi feito antes. E aqui tem um detalhe no parágrafo 6º do artigo 18, que é uma verdadeira corrente do bem. Opa! Quando você pede uma correção ou eliminação, o controlador original é obrigado a comunicar essa mudança a todos os outros com quem ele compartilhou seus dados. Espera aí. Isso é gigantesco. Então, se eu corrijo meu endereço na loja A e ela compartilhou meu dado antigo com a empresa de logística B e a de marketing C... A loja A tem que avisar B e C para corrigirem também. Nossa! Isso impede que o dado errado continue se propagando pelo ecossistema. Exatamente. Cria um efeito cascata de correção. Na teoria, é um mecanismo poderosíssimo para garantir a qualidade dos dados. A dificuldade, claro, é a fiscalização e a implementação. Mas o direito está lá. Corrigir os dados é só o começo. O verdadeiro poder talvez esteja em poder levar esses dados com você para outro lugar, ou até em ter clareza para dizer não desde o início. Perfeita transição. Isso nos leva a 2 direitos que fortalecem a autonomia do titular. O primeiro é o inciso V, a famosa portabilidade. A do celular é a melhor analogia. A ideia é que você possa pegar seus dados, como o seu histórico de compras ou sua playlist de músicas, e levar para um serviço concorrente sem ter que começar do zero. Mas isso funciona na prática? Eu imagino que as empresas não tenham muito incentivo para facilitar a vida de um cliente que está indo embora, né? Qual o risco deles te entregarem os dados num formato que só eles entendem? Esse é o grande desafio da portabilidade. A lei diz que a NPD ainda precisa regulamentar os detalhes e que segredos comerciais devem ser respeitados, o que impede uma empresa de alegar segredo comercial para não entregar dados cruciais. Exato. A regulamentação vai buscar padronizar formatos para que os dados sejam interoperáveis. Mas sim, o risco de atrito é enorme. O objetivo não é permitir que uma empresa copie o negócio da outra, mas sim reduzir o custo de mudança para o consumidor. Ok. É um direito em construção, então. E o outro que você mencionou é sobre o não. O inciso 8 garante o direito de ser informado sobre a possibilidade de não consentir e sobre as consequências. Isso. Isso parece ser um ataque direto àquelas caixinhas de li e aceita os termos que a gente clica sem pensar. É o pilar do consentimento livre e informado. Sem saber as consequências, sua escolha não é genuína, né? Se a consequência de não fornecer seu dado para marketing é que você não vai receber descontos, isso tem que estar claro. Se a consequência é não poder usar o serviço, isso também precisa ser explícito. Entendi. Força a honestidade. Totalmente. Força as empresas a serem honestas sobre a troca que estão propondo. Seus dados, em troca de qual benefício? Chegamos agora num ponto que, para mim, é o mais futurista e talvez o mais importante da lei. O artigo 20, que lida com a nossa relação com os algoritmos. Ah, sim! Ele nos dá o direito de pedir a revisão de decisões tomadas unicamente por máquinas que afetem nossos interesses.
A gente está falando de ter um empréstimo negado, ser descartado de uma vaga. Tudo decidido por uma caixa preta. Exato. É o direito de não ser julgado exclusivamente por um robô. A lei reconhece que decisões automatizadas, embora eficientes, podem ser opacas e enviesadas. E perpetuar preconceitos. Exatamente. Por isso, o artigo 20 garante não apenas o direito à revisão, mas também, no parágrafo 1º, o direito de receber informações claras e adequadas sobre os critérios usados nessa decisão. E aí a gente cai no mesmo impasse da portabilidade, o segredo comercial. Uma empresa de análise de crédito não vai querer revelar a receita do bolo do seu algoritmo de score. Como a lei resolve isso? A lei propõe uma solução bem inteligente no parágrafo 2º. Se a empresa alega segredo comercial, a NPD pode intervir. A autoridade pode realizar uma auditoria técnica no sistema para verificar se não há vieses discriminatórios. Tudo isso sem expor publicamente a fórmula do algoritmo. A NPD age como uma espécie de árbitro técnico e confiável. Uma auditoria de algoritmo. Isso é fascinante e o artigo 21 complementa isso de uma forma crucial, certo? Ele basicamente diz que você não pode ser punido por exercer seus direitos. Precisamente. O artigo 21 proíbe que o exercício de um direito, como pedir a revisão, seja usado em seu prejuízo. Ou seja, a empresa não pode diminuir seu score de crédito ou te colocar numa lista negra só porque você questionou o algoritmo dela. É uma proteção contra a retaliação. Exato. Garante que os direitos do capítulo 3 possam ser exercidos sem medo. Ok, vamos recapitular. O que a gente viu aqui é que o capítulo 3 da LGPD nos entrega um arsenal. O direito de saber o que tem sobre nós, de acessar, de corrigir, de apagar, de levar para outro lugar e, talvez o mais importante, de questionar as decisões das máquinas. Isso. No fundo, o que tudo isso significa é que a posse e o controle dos nossos dados pessoais estão, por lei, de volta às nossas mãos. Perfeitamente colocado. A lei cria a estrutura, os mecanismos. Mas a efetividade disso tudo depende de duas coisas: fiscalização rigorosa pela NPD e, principalmente, a conscientização e a ação dos próprios titulares. A gente tem que usar essas ferramentas. Tem que usar. Conhecer esses direitos é o primeiro passo para poder exercê-los. E a lei ainda dá um último reforço no artigo 22, deixando claro que a defesa desses direitos pode ser buscada na justiça. Para fechar, então, fica uma provocação. A gente explorou o direito de pedir a revisão de uma decisão de um algoritmo. Mas, à medida que a inteligência artificial fica mais complexa, às vezes indecifrável até para os criadores, o que vai significar na prática informar os critérios? Boa pergunta. Será que no futuro o nosso direito mais fundamental não vai ser o de exigir que qualquer decisão realmente crucial sobre nossas vidas seja obrigatoriamente validada por um ser humano?